Hoje aconteceu mais uma daquelas noites em que o futebol para olhar. O Endrick fez um golaço absurdo, decidiu mais uma vez com a camisa do Lyon e a reação foi imediata. Não foi só torcida. Os principais jornais do mundo inteiro ficaram encantados com o que ele fez hoje em campo. França, Espanha, Inglaterra, todo mundo falando do mesmo lance, da mesma jogada, da mesma personalidade. Então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai ver como a mídia internacional reagiu a esse show do Endrick, o que estão dizendo sobre esse início impressionante dele no Lyon e por que esse momento já está mudando a forma como a Europa olha para ele. Para contextualizar, o Lyon entrou em campo pela Copa da França vivendo um momento muito positivo na temporada. Sob o comando do Paulo Fonseca, o time vem em alta, vencendo 9 dos últimos 10 jogos, com confiança e organização coletiva. E no meio disso tudo, o Endrick voltou a ser o nome do jogo. Titular contra o Laval, ele teve mais uma oportunidade de mostrar por que ganhou espaço tão rápido desde que chegou do Real Madrid. O jogo estava controlado, mas ainda perigoso, até que no segundo tempo o Endrick resolveu do jeito que craque resolve. Ele recebeu a bola, partiu para cima, deu uma caneta limpa para desbloquear a defesa e finalizou com força, sem chance para o goleiro. Um golaço que matou o jogo e viralizou na hora. Não foi só o gol, foi a naturalidade com que ele joga, a confiança, a personalidade. Aos 19 anos, Endrick já é tratado como referência ofensiva do Lyon, sendo decisivo jogo após jogo. O Lyon venceu por 2-0, garantiu vaga nas quartas da Copa da França e confirmou o ótimo momento. Mas, mais uma vez, quem roubou a cena foi o brasileiro, que já aparece entre os jovens mais eficientes do futebol europeu. E depois disso, a mídia mundial não perdoou. Todo mundo falou do mesmo lance. O gol de Endrick contra o Laval não é apenas um lance bonito para compilações, ele representa uma síntese perfeita do jogador que o Lyon encontrou, a caneta que desmonta a defesa, seguida por uma finalização seca e sem hesitação, revela um atacante que pensa o jogo antes mesmo de executá-lo. Endrick joga com uma clareza rara para alguém de 19 anos. Ele não improvisa por impulso, ele escolhe. Mais do que o gesto técnico, impressiona-o a autoridade. Endrick não pede a bola. Ele se coloca em posição de recebê-la no momento decisivo. Desde que chegou ao Lyon, assumiu responsabilidades que normalmente recaem sobre jogadores muito mais experientes. O futebol francês não está apenas observando uma promessa, está testemunhando o surgimento de um talento geracional capaz de mudar o destino esportivo de um clube. Le Parisien, França. O impacto de Endrick no Lyon vai além dos números. O gol contra o Laval simboliza confiança, maturidade e leitura de jogo. A forma como ele enfrenta o marcador, provoca o erro e finaliza sem dar tempo de reação ao goleiro, mostra um atacante que já entende o futebol europeu em sua essência. Aos 19 anos, Endrick já atua como referência ofensiva. Ele acelera quando o jogo pede, simplifica quando necessário e assume decisões nos momentos críticos. O Lyon não apenas venceu uma partida, consolidou um jogador que começa a ser visto como um dos jovens mais completos do continente. Marca Espanha. A Europa volta a se render ao talento de Endrick. O golaço marcado na Copa da França não é um ponto fora da curva, mas a continuidade de uma sequência impressionante desde sua chegada ao Lyon. O que antes era tratado como potencial, agora se manifesta como realidade. Endrick demonstra algo que nem todos os grandes talentos possuem: personalidade competitiva. Ele não se esconde em jogos menores, não administra energia.
pelo contrário, assume o protagonismo, pede o jogo e decide. O futebol espanhol observa com atenção, consciente de que este é um jogador destinado a grandes palcos internacionais. AS Espanha. A caneta aplicada por Endrick antes da finalização é um detalhe técnico que resume sua mentalidade. Ele não busca apenas o gol, mas a melhor solução possível dentro da jogada. É o tipo de decisão que separa jogadores comuns de atletas especiais. O Lyon encontrou em Endrick algo raro, um jovem capaz de elevar o nível coletivo. Sua presença muda a forma como os adversários defendem e como seus companheiros atacam. Estamos diante de um jogador que começa a escrever sua própria narrativa no futebol europeu. La Gazzetta dello Sport, Itália. Endrick oferece uma combinação cada vez mais rara no futebol moderno: força física, técnica refinada e inteligência emocional. O gol contra o Laval foi apenas a consequência natural de um jogador que domina os fundamentos do ataque. Não se trata apenas de talento bruto, trata-se de entendimento do jogo. Endrick lê as ações defensivas com antecedência, escolhe o momento exato para atacar o espaço e finaliza com convicção. É o tipo de perfil que costuma marcar época. Kicker, Alemanha. O gol de Endrick é um exemplo claro de eficiência moderna, poucos toques, decisão rápida e execução perfeita. A jogada individual desmontou a defesa e confirmou a impressão de que o Lyon encontrou um jogador diferenciado. Cada atuação reforça a ideia de que Endrick não está em fase de adaptação, mas de afirmação. Sua presença em campo altera o comportamento dos adversários e eleva o nível competitivo da equipe. The Guardian, Inglaterra. O gol de Endrick contra o Laval não foi apenas bonito do ponto de vista estético, foi autoritário. A caneta aplicada antes da finalização, seguida de um chute potente e preciso, evidencia um atacante que entende tempo, espaço e execução em nível de elite. O que mais chama a atenção é o conforto de Endrick em momentos de grande responsabilidade. Ele não joga como um adolescente ainda descobrindo o futebol europeu, mas como um atacante que molda o jogo à sua volta. O futebol europeu começa a perceber rapidamente que não se trata de um projeto de longo prazo, mas de um impacto imediato. E Ney, para mim, isso tudo só prova uma coisa: ele só precisava disso. Minutos, confiança, sequência. Nada além disso. O Endrick nunca deixou de ser bom. O futebol dele nunca sumiu. O que faltava era oportunidade. E quando ela veio, o resultado apareceu do jeito mais claro possível. Futebol simples, direto, decisivo, golaço, personalidade, protagonismo. E eu não vou esquecer, nem quero esquecer, que teve gente do próprio Brasil menosprezando esse garoto. Transformaram o Endrick em meme, riram, debocharam, criaram narrativa. Teve até gente espalhando print fake dele, chorando, só pra ganhar like e engajamento barato. Isso diz muito mais sobre quem fez isso do que sobre ele. O Brasil precisa parar de tratar suas joias desse jeito. A gente faz isso sempre. Foi assim com o Vini Júnior, foi assim com o Rodrigo. Primeiro desacreditam, depois fingem que sempre acreditaram. Enquanto isso, pagam pau pra qualquer gringo mediano, mas desvalorizam o que é nosso. Agora não tem mais volta. Vocês vão ter que engolir. Endrick está jogando futebol, está respondendo em campo, está se impondo na Europa. Contra tudo e contra todos. E isso, pra mim, é o que define jogador grande. Não é aplauso fácil, é resistência. Quem riu antes, agora assiste.